Estamos de volta com o Redação Novo Tempo, na sua rádio e na sua TV simultaneamente. E nesse bloco a gente começa com uma informação que foi mostrada por uma pesquisa que foi realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro e mostrou que 70% dos brasileiros não leram um único livro em 2014. No entanto, dados do painel das vendas e livros do Brasil e do Instituto de Pesquisa Nielsen mostraram que no ano passado as vendas de livros aumentaram 6,23% nos primeiros 5 meses. No entanto, os títulos mais vendidos em 2015 foram os famosos livros para colorir. Eu não fiz parte desse grupo aí, que eu acho que eu fico mais estressado de colorir aquele negócio lá do que usando ele. Nossa, não é nada artístico. Eu, como artista, sou bom professor de Química e Biologia. Eu fiquei chateadíssimo de alguém ter tido essa ideia primeiro que eu, porque é tão fácil publicar um livro desses para as pessoas pintarem, né? E fez um sucesso aí, ó, perdi Agora, dinheiro. o absurdo é que entre os livros mais lidos estão os livros que não são para ler, né? Isso que é absurdo. Não... Por isso que eles foram tão bem Por isso vendidos, que né? foram vendidos assim. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Esse dado, que é de 2014, então 2 anos atrás aí, a gente tem uma informação que 7 em cada 10 brasileiros não leram. Não é que leram um pouquinho, é que não leram um livro no ano inteiro. O quão preocupante é isso? E, junto com isso, uma outra pergunta. Será que o fato da gente estar tão conectado com redes sociais... a gente já falou várias vezes aqui no Redação Novo Tempo, né? O tempo que a gente perde, às vezes, com redes sociais, etc. Será que isso não contribui também para que a gente diminua os hábitos de leitura? Eu digo por mim, eu gosto muito de ler. E eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas em vários momentos eu me pego assim, puxa, eu podia estar lendo um livro aqui, mas estou aqui no Facebook. Estou igual aluno na sala, levantando agora, para manter a boa educação, né, Wagner? E não Eu queria ter pego o lugar do Leite, que sempre é o primeiro a falar, mas hoje ele está apresentando, eu ia, mas você estava na minha frente. Há um contraponto sobre isso, porque há escritores, inclusive, falando sobre esse mundo de internet, etc., que diz que as pessoas estão lendo mais por causa da internet. Porque antes, imagine que o acesso era só a livros, e as pessoas não leem livros, não é hoje, nem ontem, é há muito tempo. Quem não tem o hábito de leitura, inclusive aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito. Só que agora, com a internet, as pessoas estão lendo mais. Sejam posts no Facebook, ou sejam páginas de blogs, ou seja o que outra página na internet. Eu já ouvi essa justificativa também. As pessoas estão lendo mais, sim, Assim, por estão causa lendo mais, disso. mas é que a pesquisa está falando sobre leitura de livros. E tem uma grande Mas diferença será entre que esses dois vale tipos a de leitura? leitura. Uma do coisa é que você vê na ficar rede lendo social? post de internet, de Facebook, Mas eu estou outra coisa é levantando a você ler questão algo da que leitura, traga Hélio, Não. assim, do ponto de vista desses escritores que defendem isso, que as pessoas estão lendo mais com o uso da Eu internet. acho que eles acho. deveriam perceber até que ponto isso vai elevar aquela pessoa que está lendo. Aí, né, isso aí Porque ler por ler, bom. Você Leu sabe qual é o placa de negócio? ônibus, então? Lembra aquela propaganda da bolacha que era fresquinha porque vendia mais ou vendia mais porque era fresquinha? Ninguém sabia? Olha, eu tenho um amigo que falou o seguinte pra mim uma vez. Você quer perder a esperança na humanidade, você vai ler comentários de Facebook. Você perde a esperança na humanidade, perde completamente. Então, por quê? Você perde a esperança porque a pessoa não lê e aí ele faz aquele tipo de comentário, ou é porque ele faz aquele tipo de comentário que ele não lê, entendeu? Ele está gastando o tempo que ele deveria estar lendo no Facebook, ou o Facebook é simplesmente esse reflexo. É completamente triste ver a qualidade gramatical e ortográfica desses textos, mas isso não é o maior problema para mim. O maior problema para mim é como é raso o pensamento. A gente tem que entender que linguística fala muito isso, né? O seu raciocínio, a forma como você escreve e que você desenvolve a partir da leitura é, na verdade, como funciona o seu processo cognitivo. Mas aí eu pergunto, Wagner, antes da internet, as pessoas, no geral, sabiam escrever de maneira mais... Eu não acho que a internet seja o problema. Eu só acho que é uma ilusão tremenda achar que eu posso até estar... Mais letras estão passando pelos meus olhos, pelos olhos da população, por conta das redes sociais, do que antes. Só que a profundidade que é você ler um livro de capa a capa e você persistir naquela leitura, entrar nos meandros daquela história, é outra história. Eu entendo. Inclusive, vocês estão falando sobre a questão de leitura de livros. Um dos fatores dessas quedas é justamente isso. Com a era smartphone, internet, as pessoas também passaram a ler livros digitais. Então, aí tá. Aí é outra coisa. Se fosse uma leitura de livros digitais,
de revistas digitais, que hoje a facilidade é imensa. Isso é verdade. Mas esse argumento de que ler no Facebook está fazendo bem... Eu comentei o Facebook, mas A questão da leitura, ela vem muito voltada àquilo que eu posso fornecer de opinião para a sociedade, para onde eu estou inserido, no meio em que eu estou inserido. Se eu não me preparo, eu não tenho como colocar opiniões. Tá? A leitura está muito inserida nisso, né? Eu preciso me preparar e eu leio artigos de outras pessoas, eu tenho outros pontos de vista para eu criar o meu ponto de vista. A partir do momento que eu começo a ver um monte de, perdão a palavra, besteira na internet, besteira nas redes sociais, de pessoas que falam sem ter nem ideia do que estão falando, eu também vou criar a minha mente super despreparada para um debate ou para me colocar bem na sociedade. E tem um outro ponto também, que inclusive saiu um tempo atrás um livro que virou um best-seller chamado Foco, acho que é Daniel Goleman. E ele fala que com o tipo de sociedade que a gente tem hoje, a gente tem uma facilidade muito fácil. A gente tem uma facilidade muito grande. Tá lendo bastante. Tá ótimo o nível de leitura. Bacana. Você anda lendo o quê, Leite? Uma facilidade muito grande para a gente perder o foco por conta das grandes possibilidades que a gente tem, principalmente com tantas tecnologias e redes sociais, etc. Então, você quer fazer uma leitura, por exemplo, de um livro, você senta, pegou o livro, você vai ler. Aí, de repente, faz assim... Aí você já vai... Como é que é o barulhinho? É o barulhinho do WhatsApp esse. Aí você... Barulho estranho. Aí você vai lá tal, e aí você volta. Aí, de repente, tem alguém que marcou você na postagem do Facebook. Você tá aqui, aí você já vai... Então, assim, a dificuldade de você manter o foco hoje em dia, ela é ainda maior, que é uma coisa nova. A gente sempre teve coisas para lutar contra a possibilidade da gente ler algo. Quando surgiu a rádio, televisão, etc., sempre teve esse debate. O negócio da concentração, as pessoas estão ficando mais tempo na televisão do que lendo, etc., etc. Não é uma conversa nova. Mas hoje em dia é um pouco diferente, porque assim, a televisão estava lá. Se você desligasse ela não te incomodava mais. Mas a tecnologia é um pouco mais intensa. Lógico, você pode desligar o celular também, é um fato. Mas hoje em dia, você desligar o celular não é tão fácil. É quase como uma extensão do corpo, né? É quase Os uma extensão. Os eletrônicos são dinâmicos, né, Leite? Então, a questão é essa. O meu filho de 9 anos de idade, se ele parar na frente de um joguinho, nossa, ele fica 2, 3 horas, porque está o tempo todo mexendo. Você já pensou como deve ser chato para essa geração nova sentar e abrir um livro que é estático e começar a ler? E aí ele começa assim, né? Não mexe. É por isso que o mercado desses livros de... É touch, né? De livros interativos está em alta, né, Eu professor? acho que tem uma coisa do pensamento profundo, pensamento em profundidade. Quando a gente não consegue... Você está pegando esse ponto, então, né, Wagner? esse ponto para mim é muito forte, porque eu acho que quando a gente não consegue desenvolver uma leitura em profundidade, isso é um indício de outras coisas que a gente está fazendo no raso também. Então a gente não tem relações profundas, a gente não tem pensamentos profundos, a gente sempre pensa num caminho mais rápido, um caminho mais fácil para resolver as coisas, porque a gente não tem, não sei se a palavra é paciência, mas a gente não tem essa condição de ficar muito tempo numa mesma atividade. A gente não tem a condição de ficar muito tempo nesse mesmo processo de concentração. A gente é multitarefa, mas essas multitarefas vão ficando cada vez mais rasas, foco, né? É mas foco. aí eu quero lembrar uma frase bíblica. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for grande não vai se desviar dela, não é isso? Eu vejo a venda desses livros para pintura, né, infantis, com bons olhos. Porque a partir do momento que eu começo na infância, e aí subindo esse aumento nas vendas para as crianças, quem sabe daqui uns 10, 15 anos, a gente não reverta esse quadro. Porque se a gente conseguir agora fazer a mente da criança de que é bom, é importante, é interessante para o seu crescimento, lá na idade adulta, ela ainda vai se recordar do tempo de criança onde ela sentava para ler um livro e eu acredito que, consequentemente, ela vai continuar lendo livros. O problema, professor, é que esses livros de colorir que venderam recordes são para adultos. Aí A Floresta Encantada. Mas eu acho que o professor tocou num ponto central dessa discussão, que é a educação para a leitura. E isso é uma questão de hábito, porque realmente não é fácil, como a gente discutiu aqui, pegar um livro, simplesmente abrir e ler. Isso é um processo, isso demanda tempo. Serve para todo mundo, não é porque você não teve esse incentivo na infância que você não pode começar agora. Isso vai se desenvolvendo. Agora, gente,
Uma criança que cresceu muito próxima de mim é o Luiz, que é filho da Teru, que é apresentadora do Vídeo Saúde. Eu não tenho muita criança próxima assim, mas a gente viu esse menino crescendo e a Nani, que é minha esposa, e eu, a gente é fã da Teru e do Vanderlei, na forma como eles criaram o Luiz. O Luiz sempre tinha um livro na mão. Sempre tinha um livro na mão. E hoje, que ele já está quase completando 10 anos aí, ele sempre está com um livro. Sempre. Sobrou um tempo, o Luiz vai lá na estante, pega um livro e começa a ler. Ele se habituou. Então, se não acontecer nenhum problema aí no meio desse caminho, ele vai ser um adulto que vai ler e ler bastante. E ele vai ter N vantagens disso. Eu sempre fico pensando nessa questão dos hábitos, Wagner, porque assim, tudo que é bom é uma questão de hábito, né? É de pequeno que torce o... Como é? É de menino que se endireita Saúde. pepino. Saúde, você precisa criar um hábito, você precisa forçar o seu organismo até acostumar com aquilo, seja alimentação, seja exercício. A leitura, como você disse, entre outras coisas que a gente tem. Então, tudo que é bom requer realmente um hábito, uma insistência para você lutar contra aquela natureza que normalmente é sempre a favor do comodismo. Não é. O que eu ia até pegar dentro disso que o Wagner falou, por exemplo, você pegou do exemplo da criança, né? A leitura é o que faz com que você consiga desenvolver também a sua forma de se comunicar. Então, eu tenho a impressão de que quanto menos hábito de leitura a gente tem, a maior acaba sendo a nossa dificuldade, inclusive, de se comunicar um com o outro. Porque, às vezes, a gente perde a forma de como se comunicar direito. Vou pegar um exemplo simples de uma coisa que aconteceu esses dias. Assim, obviamente que situações de erro de comunicação acontecem. Mas eu estava trocando e-mail com uma pessoa, estavam fazendo um negócio aqui pra gente aqui no departamento de jornalismo da Novo Tempo, e aí eu pedi pra pessoa assim, olha, você tem como fazer mais uma coisa de tal item? Aí a pessoa respondeu pra mim só assim, oi André, obrigado pela mensagem, o pedido já foi processado. Aí eu fiquei pensando, eu já tinha feito um primeiro pedido, só que esse meu pedido foi em cima desse outro pedido, então foi um adendo. E aí quando ela me responde só, o pedido já foi processado, o que surge na minha cabeça? O pedido primeiro já foi processado e eu não tenho mais como pedir um segundo, ou você já processou esse segundo? E, obviamente, eu tenho certeza que a pessoa só escreveu muito rápido para mim, por quê? Porque na rede social a gente está acostumado a escrever em 144 caracteres, no WhatsApp a gente não está afim de escrever muito, inclusive as pessoas nem escrevem mais, só gravam áudio, entendeu? Detesto então, isso. assim, tem várias maneiras, você está rindo aqui porque eu conversei com ela desses dias sobre isso. O Leide detesta receber áudio. Eu Então, gravo assim, quando eu tô no trânsito, gente, desculpa. Que não poderia Não também, deveria, porque de jeito tá errado, nenhum. mas beleza. É que a gente tava conversando no segundo bloco. Olha, eu Fala, confesso que vai. quando chega áudio eu não ouço. Não, uma forma de protesto. Bom, enfim, o nosso bloco está acabando, mas o fato é, de alguma maneira, muitas coisas estão acontecendo e talvez a gente esteja ficando cada vez um pouco mais preguiçoso em relação a hábitos de leitura e a gente percebe que isso pode ser uma coisa muito ruim. Bom, a gente faz um rápido intervalo e depois entra em pauta aqui no Redação as escolas japonesas que colocam os alunos para trabalhar até na limpeza. A gente volta em 2 minutos.